Agora, uma notícia envolvendo o Fluminense e Renato Augusto, que chamou bastante atenção ontem à noite. Renato Augusto e Fluminense anunciaram a rescisão de contrato de forma amigável, né? O jogador tem 37 anos, ele abriu mão dos salários e da multa. A gente tem aí o anúncio do Renato Augusto e do... Tá aí, ó, na tela. Fluminense e Renato Augusto comunicam o encerramento de contrato em comum acordo. Ele é cria do futsal do clube, voltou às Laranjeiras em 2024 e foi fundamental na conquista da Recopa naquele ano. 35 jogos com a armadura tricolor e marcou um gol. Fluminense agradece por sua contribuição. Chama atenção, né, porque aí começou a ter uma preocupação. Será que o Renato está se aposentando, Hernan? Eu sei que você traz bastidores disso, porque é um jogador, né, de qualidade técnica indiscutível, com uma história no futebol incrível. Vencedor, mas que teve a carreira, infelizmente, né, porque ainda tem a carreira, muito marcada pelas lesões que prejudicaram demais seu futebol. O Renato, o bastidor dessa saída é que o Renato não estava se sentindo bem, né? Sabe aquela coisa, tipo, você tem a lesão, você fica muito tempo fora, a cabeça, né, não fica legal. E o Renato é um cara muito de se entregar. O Renato não é um cara que, beleza, vou cumprir meu contrato muito aqui. Compromissado, compromissado, né? Com querer jogar. E assim, o Renato, tá recebendo salário, tá lá sem poder jogar, tá tentando se recuperar, aí fica muito tempo no DM. O Renato não é o Renato Augusto, quem conhece ele sabe que ele não é um profissional do migué, tipo assim, no sentido, tipo, beleza, tem um contrato aqui, Fluminense, time grande, gigante e tal, vou aqui ganhar meu salário e tchau, depois a gente vê o que acontece. Não, o Renato estava incomodado com isso. Então, houve essa conversa com o presidente Mário Bittencourt, com o Paulo Angione e decidiram em comum acordo rescindir o contrato. Ele ainda não decidiu o futuro, se ele vai aposentar ou se de repente ele tenta jogar até o final do ano. Ainda não está decidido. A tendência, né, não dá para cravar, mas a tendência é que ele faça um movimento mesmo de encerrar a carreira. Renato Augusto é o novo comentarista do Grupo Globo. Breaking news! Aqui, ó, o furo do PVC. Mas pode ser na Amazon. Pode ser na Amazon. Fala que é brincadeira, senão o povo acredita. Pode ser na nas redes aí, ó. Eu tô brincando, mas é muito fácil dizer isso. É muito fácil dizer até porque ele tem um entendimento de futebol raro, né? Não, ele vai ser técnico ou comentarista, o que ele quiser ser. Extremamente estudioso. Ele fala sobre futebol com uma maneira, com uma competência envolvido pelos técnicos com quem ele trabalhou, né? Sempre foi um cara que auxiliava muito com o Tite, foi muito... Não, e ele, com um ano no Corinthians, no ano passado, quando não estava bem, cara, tinha momentos do jogo em que estava o Mano conversando com o Renato Augusto, que parecia que o Renato Augusto estava já fazendo estágio para virar técnico, porque ele pode querer virar técnico. Entendo que ele vai querer virar técnico, mas que ele pode fazer um estágio anterior. É um perfil parecido com o do Felipe Luiz? Dá para traçar esse paralelo ou é diferente? Eu acho parecido, embora o Felipe Luiz tenha trabalhado mais a história que eu falo, que tinha o grupo de mensagens, que tinha um grupo de jogadores com o Thiago, que jogou com ele no Atlético de Madrid, e eles debatiam situações de jogo, com fotos, com imagem. O Felipe Luiz se preparou muito com a clareza de que queria ser técnico. Eu não tenho esta informação do Renato Augusto. Pode até ter acontecido a mesma coisa, mas eu não tenho a mesma informação. Eu acho que o Renato Augusto pode passar por um estágio como comentarista e querer ser técnico depois, mas ele conhece futebol de uma clareza gigantesca, eu não tenho muita dúvida disso. E assim, o que fica, não só os títulos com os clubes, mas o que assim, eu acompanhei em loco, na Rússia, ele fez uma extraordinária Copa do Mundo. O Renato jogou muito na Copa do Mundo e era o auge da carreira dele. E aquele gol que não entrou, aquela bola, contra a Bélgica, né? Contra a Bélgica. Poderia ter mudado o rumo foi isso aqui. O rumo da seleção brasileira naquela Copa. E ele jogou muito bem. Fica, obviamente, se confirmar, ainda não está batido o martelo, mas se ele não continuar, acho que assim, cumpriu de maneira extraordinária a carreira. É um cara assim, de sucesso absoluto. E gostaria de ver o Renato Augusto continuando no futebol. Né? É engraçado, vocês falaram da questão dele ser treinador, mas eu também enxergo o Renato como o Paulinho está fazendo hoje, né, no Mirassol. Um cara de gestão, um cara de muito respeito dentro do vestiário, um cara que, sabe, tenha o planejamento e já trabalhou em grandes clubes, e está fazendo um trabalho brilhante o Paulinho no Mirassol.
Tanto que Santos que tentou contratar, o Cruzeiro já sondou. Então, assim, vejo também o Renato muito nesse perfil, um cara sereno, um cara ali, né, tranquilo e muito conhecedor do mundo da bola. Então, acho que poderia ser um caminho também ele virar um executivo, assim, um gerente. Vamos ver o futuro do Renato Augusto, que será que ele vai escolher, né? Com certeza, compromissado como vai ter sucesso em qualquer área. A gente tem números aí do Renato Augusto na carreira, hein? 37 anos, na atual temporada 4 jogos, 117 minutos, média de 30 minutos por jogo. Acho que até pegou um pouco de surpresa aí esse anúncio de ontem. Pegou. Porque ele havia atuado na última partida contra o Juventude, treinou ontem, né? Sim. Então acho que isso acabou pegando um pouco de surpresa. Estava até sendo usado ali no lugar do Cano, Sim, como atacante, né? Então, quem trabalha com o Renato no dia a dia foi pego de surpresa. até o staff dele. Quem trabalha com o Renato no dia a dia foi pego de surpresa com essa decisão dele. Então, foi uma coisa, assim, bem de bate-pronto, assim. Volta lá, arte, pra gente terminar, tá? Ficou legal essa arte. Ó, temporada passada, uma foto bonita, inclusive, do Renato. Ó, 32 jogos, 1 gol e uma assistência. 2023 pelo Corinthians, 45 jogos, 6 gols e 10 assistências. Aliás, ele é um ídolo do Corinthians, né? Conquistou o Brasileirão de 2015, a Recopa. Também foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Carreira na Alemanha, na China, em seleção brasileira, enfim. Tem uma grande carreira. Agora, pergunta para os corintianos, hein? Pode voltar para cá, gente. Contrato de produtividade ali, até o fim do ano. O corintiano não topa, não? Tem que ver se ele quer, né? Claro, se ele quer. Não, os corintianos fazem a vaquinha, se for o caso, para pagar o salário. Assim, sem custos, contrato de produtividade. Corintianos do nosso chat, comentem aqui, porque eu vejo muito corintiano que ficaria feliz com essa notícia aí. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho, só. É um filhote de pensamento mesmo. Não é uma certeza. Qual foi o time que ganhou Libertadores ou Brasileirão que tinha alguém com contrato de produtividade? Ó, PVC, que pergunta difícil. Como assim? Que tinha? Botafogo no passado tinha contrato de produtividade? Não. Palmeiras em 22 e 23. Não. Atlético em 21. Contrato de produtividade? Não. Flamengo 2022. Não. Flamengo 2020 e 19. Também não. Cara, contrato de produtividade não é lugar de time que não está ganhando nada? Entendi. Então não é uma boa, PVC, é isso? Então, eu acho que você precisa ter um time que vá buscar soluções para o clube. O nosso diretor me sopra aqui que Felipe Melo no Palmeiras tinha gatilhos. No final. Mas não é produtividade. No final. É diferente, né? Diferente, No final, né? Ele não foi contratado por contrato, tipo a vaquinha do Wesley, né? Não, Cara, as soluções mais mirabolantes são dos times menos competitivos. De um modo geral. Tipo o Grêmio, Não ano quer passado, dizer com o que não Rodrigo tenha. Caio, lembra? Produtividade. Até porque se você está fazendo um contrato de produtividade com um jogador, é porque você já não confia tanto nele, né? Porque ele vai ter que apresentar algo ali Não, que você se cerca. Porque você não confia tanto nele, nem no jogador que você tem. Do tipo assim, tomara que ele jogue suficiente para tirar aquele cara do meu time. O próprio Pato, né, no São Paulo, Alexandre Pato. Foi produtividade, né? A última passagem dele foi. Não são boas lembranças aqui, então.